Olá, gente querida, príncipes e princesas do Senhor, sintam-se como tal. Foi a palavra de Deus que diz, não é a palavra de Deus que diz isso, que nós somos muito importantes. Sacerdócio real, quer dizer, sabe aquele sacerdote que estava sempre diante do rei, entregando a palavra de Deus, os recados? Então, agora no Novo Testamento, todos nós somos sacerdotes, sabe? Que estamos diante do Rei. Que Rei? Do Rei Jesus, não é verdade? Sacerdócio real, nação santa. Olha só, agora não é só Israel que é escolhido do Senhor, agora sou eu e é você. Então, sinta-se muito importante, porque Deus é que disse. Deus falou. Quem falou isso é Deus, o Todo-Poderoso. Então não se sinta menos. Pode falar quem quiser, que você não vale nada. Mas entra no ouvido e sai por outro. Vamos falar da palavra de Deus, que é o melhor. É o que faz a gente se sentir muito importante. Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, do 22 em diante, a célebre passagem que Jesus sobre o mar. E Pedro, gente, Pedro era uma figura. Então vamos lá? Diz assim: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Quer dizer, no meio da multidão, tá ali pessoas que tá só de curiosidade, não quer nada com nada, quer só saber o que que esse aí, esse ambulante aí fica falando, falando, falando. Mas os discípulos, quer dizer, aprendiz de Jesus, entra no barco e vai adiante. Não fica parado no mesmo lugar, sabe? Sem ter o que fazer, já fez o que tinha que fazer naquele lugar ali, agora vai adiante. Então vamos lá. Fosse para outra banda enquanto despedia a multidão. Despede esses aí que tá só de curiosidade. Vamos lá para o que é mais importante. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, porque ali no meio de todo mundo não dá para ter comunhão, não dá para ter sossego, para falar com Deus. Então ele foi para o monte, não que hoje em dia a gente só vai ser ouvido se for para o monte, então é contexto aqui bem diferente. Vamos lá. A parte, chegada já à tarde, estava ali sozinho, não tem público não, hoje em dia não dá para subir sozinho não, porque tem muitos meliantes que se escondem nos montes, exatamente onde os crentes desavisados vão para orar. Crente aqui, na verdade, a palavra crente é todo que crê em alguma coisa, mas hoje em dia o contexto crente são os neopentecostais que sobem no monte achando que vai ser ouvido mais depressa, ou que Deus só vai ouvi-los se fizer isso, se for para o monte. Aí entrega aquelas profecias, aquelas coisas todas. Eu já fui um dia, mas não me deixaram filmar, que falaram que quebra a corrente de oração. Então eu não pude. Eu filmei só um pouquinho, nos primeiros vídeos do meu canal tem. O dia que eu fui para o monte e filmei um pouquinho lá, mas uma das profetas mandou que eu desligasse o telefone. Então vamos lá. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Olha só, gente. Às vezes o vento tá favorável, toca lá no mastro e vai no mar afora, tranquilão. Mas nesse caso aqui, de repente a onda se levantou. Quer dizer, um problema muito grande de surpresa que pegou os discípulos de Jesus ali, os aprendizes de Cristo. E foi açoitado aqui pelas ondas, porque o vento está batendo contra, está te jogando para trás aqui. Mas a quarta vigília da noite, quer dizer, de 3 em 3 horas. Então a quarta vigília de 18 às mais 3, 21,
de 21 às 24 é a segunda hora, de 24 às 3 da manhã a terceira, de 3 às 6 da manhã a quarta hora, lá, né, que era assim, quarta hora. Então, e o barco já estava no meio do mar açoitado pelas ondas, que era mais a quarta vigília da noite, quer dizer, mais ou menos entre 4 e 6 da manhã. E o que ele disse aqui? Dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Ai, quem é que não ia levar um susto? Que naquela época tinha muitas crendices de monstros marinhos e tal. Então, eles achavam que era mais um monstro, mais um fantasma. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma. E gritaram com medo, deve ser socorro, socorro. Quem que vai ouvir no meio do mar com ondas violentas? Hoje em dia os navios têm radares e tal, mas naquela época não tinha a tecnologia que tem hoje não. Enfim, Jesus, porém, lhes falou logo dizendo, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Eles andavam tanto com Jesus, mas o medo fez eles não saberem nem quem é que estava ali andando, certo? E respondendo-lhe Pedro, disse, Senhor, se és tu, manda ir ter contigo por cima das águas. Pedro tinha cada pérola. Se ele acha que é um fantasma, então vai mandar ir junto, sei lá como é que é. Mas se for Jesus, eu vou conseguir ir sobre as águas. Estava certo o pensamento dele, bem audacioso, mas estava correto. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. As águas, aqui nesse contexto, podemos dizer que é sobre a multidão. Então, depende do contexto que a gente está lendo as coisas aqui. Então, a multidão também, em alguns casos, pode ser comparado aqui com as águas. Quando Jesus diz, vai mais além, vai mais profundo, vai pescador de homens. Então, o que é que vai pescar? Pescador de homens no alto mar, quer dizer, no meio da multidão, vai falar de mim para todo mundo, vai mais para longe, não fica só no miolinho falando da mesma coisa, não. Então, mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. Então, tem muita gente que precisa ver ainda uma obra tremenda, um milagre muito grande para saber que é Jesus que está ali, que Jesus é o Filho de Deus. Até hoje a gente vê pessoas falando assim, oh Deus, se o Senhor existe, faz o sol aparecer e já é 10 da noite. Umas coisas bem idiotas, assim, umas coisas sem pé nem cabeça. Ah, se o Senhor existe, então me mostra um sinal, não sei aonde. E Jesus mesmo, ele, sabe, o maior milagre que Deus faz hoje em dia, através do Filho dele, é a salvação, é a transformação de vidas. Um dia eu não valho um tostão furado, eu sou uma pessoa cheia de vícios, cheia de mau costume e toda torta, uma pessoa que ninguém quer por perto, uma pessoa asquerosa. Aí Jesus entra na minha vida, então esses espíritos, essas esquisitices, tudo some da minha vida. É o maior milagre que Deus faz, porque todos nós vamos partir um dia. Então, o maior milagre que Deus fez na minha vida, me curou de um câncer. Qual o milagre maior que Deus fez na tua vida? O Senhor me deu um empregaço, que agora eu ganho muito dinheiro. Enfim, não. O maior milagre que Deus faz mesmo continua sendo a salvação de nossas almas.
Sempre será a salvação, porque só Ele pode conduzir o nosso espírito para a vida eterna, nos braços do Pai. Sem Jesus, nada acontece. Sem Jesus, nós não entraremos na eternidade do Pai, no reino de Deus. Que para a eternidade todos nós vamos, ou para trevas ou para luz, ou para a luz eterna ou para as trevas eternas, onde há ranger de dentes e muito choro. Enquanto que na luz de Jesus, sabe, é diferente. Nós vemos aí, quem está em trevas tem tormento. Quem está em Cristo, que é a luz, está em paz, independente das circunstâncias. Igual a história que as pessoas falam do artista que estava num concurso lá de quem poderia desenhar paz, fazer o melhor quadro seria premiado sobre o tema paz. E ganhou o quadro de um artista que pintou um ninho com um pássaro sobre águas turbulentas, águas turvas. Um ninho num galho de uma árvore que estava inclinado sobre uma cachoeira bem forte. Depois de uma tempestade, o passarinho estava ali com o ninho. Então, o tema paz ficou bem retratado. Então, a questão é essa aqui. Vamos continuar orando pela nossa nação, pelas nações que estão em conflito, principalmente contra cristãos. Até mesmo na Palestina, tem as igrejas católicas estão tremendamente perseguidas. Cristãos na África, alguns países da África estão perseguindo cristãos terrivelmente. Então, as enfermidades, as pessoas que estão enfermas, até mesmo ao nosso redor, então precisamos colocar diante de Deus. Não liguem para algum barulho que porventura venha acontecer. Então é isso, vamos orar? Pai querido, muito obrigada, Senhor, por teu poder, pelo teu amor. Obrigada, Senhor, pelas situações difíceis que nos fazem crescer e amadurecer na tua presença, que possamos ser sal e luz, Senhor, nesse mundo cada vez mais difícil. As circunstâncias são difíceis. Toma a liderança da nossa nação nas tuas mãos. Em nome de Jesus, tu podes quebrantar, Senhor, o coração. A tua palavra diz que o Senhor tira o coração de pedra e bota o coração de carne. Então, Senhor, livra o teu povo espalhado por toda a face da terra. Em nome de Jesus, essas enfermidades difíceis, o desemprego que assola, mas nós cremos, Senhor, no teu poder, que tu pode abrir portas, Senhor, onde ninguém pode. Oh, Senhor, as portas do casamento, que família é um projeto teu e sempre será. Em nome de Jesus, Pai, que te pedimos já e te agradecemos. Amém. Então, muito obrigada mais uma vez por estarmos aqui em oração. Eu creio que Deus está fazendo diferença, porque não tem como ser diferente quando a gente começa a buscar o poder de Deus, então as coisas vão clareando. Então, muito obrigada, graça e paz.